Como é que pode uma franquia aparentemente tão despretensiosa quanto John Wick chegar ao 4º capítulo sem apresentar qualquer sinal de esgotamento? Ao contrário, só demonstrando mais e mais vigor a cada novo exemplar. Como é que pode uma franquia tão simples na sua premissa e pertencente a um gênero que infelizmente continua a ser visto com preconceito por parte da crítica e pela própria indústria, render obras tão ricas e fascinantes na sua execução? E mais, como que é possível que um filme seja capaz de sustentar essa base por quase 3 horas, sem jamais se tornar excessivo na sua duração, soando, em vez disso, perfeitamente adequado nos seus 169 minutos? A resposta para todas essas perguntas é John Wick 4 Baba Yaga. Quarta incursão do Chad Stahelski, a franquia que ele mesmo criou em 2014 ao lado do David Leitch. Esse novo capítulo reencontra o protagonista no meio de uma situação tão insana que mal há tempo de parar para respirar e processar o que tá acontecendo. E quando eu escrevi sobre o terceiro filme, o John Wick 3, eu lembro que eu terminei aquele texto comentando que o filme termina preparando o terreno para um eventual capítulo 4 que, ao que tudo indica, mostrará o personagem título ainda mais furioso, potente e implacável do que nunca. Uma promessa que felizmente é cumprida com louvor aqui. Basta dizer que depois de romper com a sociedade milenar de assassinos da alta cúpula, o John Wick continua a ter a sua cabeça posta a prêmio na casa das dezenas de milhões de dólares, lançando o anti-herói numa aventura que o fará cruzar Nova York, Berlim, Japão e Paris, e que vai envolver uma quantidade tão exorbitante de mortes e rituais e hordas de assassinos profissionais saídas dos bueiros, que chega a ser loucura pensar que tudo isso começou lá atrás com a execução do cãozinho que o John Wick recebeu de presente da sua falecida esposa, evidenciando com isso o interesse cada vez maior da série em abraçar o absurdo. E que bom que o abraça. Afinal, se a gente for recapitular a trajetória recente do cinema de ação hollywoodiano no século XXI, a gente vai perceber que ele se tornou bem mais cínico e bem menos receptivo, bem menos confortável com relação às escapadas fantasiosas que eventualmente permeassem as suas narrativas, como se ele sentisse vergonha em assumir a tolice das suas premissas e com isso sentisse a obrigação, a necessidade de ancorar as suas mitologias em abordagens pretensamente realistas, fazendo questão de se explicar para o espectador através de complicações desnecessárias, ou pior, de piadinhas autodepreciativas cínicas. Se um super-herói veste capa e orelhinhas pontudas, por exemplo, ele não pode mais fazer isso por simples estilo, ele tem que fazer isso por razões táticas, por motivações táticas. Se algum personagem vai despencar de uma altura impossível e vai sobreviver de alguma forma improvável, esse personagem depois disso vai ter que se virar e falar: puxa vida, que ridículo, como é que pode eu ter sobrevivido a uma altura dessas, e assim por diante. Em outras palavras, o cinema de ação norte-americano ainda tem muito a aprender com o chinês e o indiano, e nesse sentido, uma obra como John Wick 4 se apresenta quase como um ato de rebeldia contra essa norma conterrânea. Os seus heróis e vilões vestem ternos à prova de balas e facas e não há tempo a perder com explicações para isso. Homens caem de alturas consideráveis em posições que obviamente deveriam matá-los de imediato, e mesmo assim, eles só se levantam, saem andando e continuam a se estapear ferozmente. Muitas vezes em ambientes públicos, como uma boate, por exemplo, em que as pessoas que vão estar ali simplesmente vão continuar a dançar como se não tivesse um conflito bárbaro acontecendo a poucos metros de distância delas. Não há o que explicar. Essa é a lógica do universo de John Wick, que se assume totalmente como uma criação cartunesca, sem qualquer prendimento com a física do mundo real e que conta com a capacidade do espectador em entender essa proposta e, se possível, curtir o exagero daquilo que ele tá vendo em tela. É claro que isso não impede o filme de perceber o próprio ridículo e muitas vezes usá-lo para provocar risadas. Porém, o roteiro de Shay Hayten e Michael Finch se certifica de incluir as piadas e as frases de efeito tolas e os momentos de humor físico, não para desmentir a proposta absurda do filme, mas sim para reforçá-la ao escancarar de forma constantemente engraçada a que ponto aqueles personagens podem chegar, como até esta longa e brilhante sequência nas escadarias da Sacré-Cœur, por exemplo. De certa maneira, isso é algo que já foi pronunciado lá na abertura do segundo capítulo da série, que começava com imagens do Buster Keaton embancando águia sendo projetadas na fachada de um prédio e com isso comunicava para o espectador que a tônica de tudo que a gente viria a ver pela frente seria pautada pela fisicalidade e, não menos importante, pela graça dessa fisicalidade. Aqui nesse quarto filme, contudo, o Chad Stahelski se aproveita muito bem do fato de que a essa altura do campeonato a mitologia da franquia que ele criou já foi longe demais. Isso permite que o diretor de arte Kevin Cavanaugh e o figurinista Paco Delgado
empolgado abracem a caricatura e o exagero e as cores berrantes a fim de exercitar as suas imaginações e sempre podendo chegar aos resultados mais elaborados possíveis. Assim, John Wick 4 atira o seu protagonista em uma narrativa que pode envolver ninjas, rituais em latim, moedas de ouro, cenários que alternam entre igrejas e basílicas milenares e boates, hotéis, fortalezas esplendorosas, variadas facções de assassinos, soldados da alta cúpula que parecem até soldados da SWAT, só que com uma máscara mais demarcada, com linhas mais demarcadas, quase como se fossem feições meio demoníacas. E, claro, um subvilão que é interpretado pelo Scott Adkins e que é apresentado como uma figura imensa que fala num sotaque caricato e que aparece vestindo um terno roxo e dentes de prata, e é uma figura que parece uma soma do Le Chiffre do Cassino Royale com algo saído dos Batmans do Joel Schumacher e que chega num resultado que, de alguma forma, parece algo que estaria muito à vontade num anime. Ou seja, é uma miscelânea de ideias que, sabe-se lá como, funciona maravilhosamente bem em conjunto. E que ainda por cima é coroada com uma referência à icônica radialista de The Warriors, Os Selvagens da Noite, do Walter Hill. Porém, um dos aspectos que mais me fascinam em John Wick 4 é a sua lógica de videogame. Da maneira com que a narrativa é estruturada em várias set pieces que mais parecem fases de um videogame, até a própria forma com que vários dos conflitos são filmados e montados, etc. O filme, como um todo, ele representa uma experiência que, volta e meia, provoca na gente algo que remete àquele senso de atividade e liberdade, ilusória ou não, que a gente tem num jogo de mundo aberto. E quem conhece GTA, Grand Theft Auto, por exemplo, sabe do que eu tô falando quando eu digo que toda a sequência envolvendo carros e motos e atropelamentos ao redor do Arco do Triunfo aqui me remeteu ao mod do GTA que orienta todos os outros NPCs a se voltarem violentamente contra o protagonista, ou seja, contra você. Pois parte da graça, tanto de John Wick quanto de GTA, tá no fato de que a gente tá imerso não em uma realidade, mas em uma simulação de realidade. Os cenários são reais e os seus ocupantes não dispõem de quaisquer superpoderes, mas ainda assim, as ações por esses executadas são tão absurdas e fantasiosas que a graça acaba surgindo daí, dessa sobreposição entre uma aparência mundana e uma liberdade fictícia. Nada mais justo, portanto, do que coroar esse processo de gamificação com uma longa e inesquecível sequência ambientada dentro de um apartamento abandonado e que é registrada através de um plano plongé, ou seja, de cima para baixo, que deve durar uns 5 minutos sem cortes, representando o auge da decupagem organizada pelo Stahelski e pelo diretor de fotografia, o Dan Lawson, que é o mesmo da Forma da Água, por sinal. Aliás, as cenas de ação que a gente vê aqui no John Wick 4 impressionam não só pela coreografia, que é brilhante, mas principalmente pelo fato de que o Chad Stahelski, o Dan Lawson e o montador, que é o Nathan Orloff, permitem que o espectador contemple elas com clareza. E assim, os confrontos que a gente vê aqui nesse filme, e que envolvem socos e chutes e facadas e golpes de nunchaku e tiros de metralhadoras e pistolas, ou tudo ao mesmo tempo, são sempre mostrados através de planos abertos que nos permitem enxergar os atores da cabeça aos pés e duram o tempo necessário para que a gente compreenda o que está acontecendo, em vez de retalhar a ação com cortes a cada milésimo de segundo. Ainda assim, não deixa de ser surpreendente e perfeitamente apropriado que o clímax de John Wick 4 seja retratado através de uma óbvia alusão às heranças estilísticas do western spaghetti, se revelando bem mais sofisticado em termos de referências do que a gente poderia supor a princípio. Encarnando pela quarta vez um anti-herói que depois de 9 anos já se estabeleceu como um ícone inquestionável do gênero ação, o Keanu Reeves investe numa intensidade ao dizer suas falas que muitas vezes leva o espectador mais ao riso do que à intimidação. O que, no entanto, não é um erro, mas sim uma escolha consciente por parte do ator, que obviamente entende a proposta absurda do personagem a ponto de poder brincar com seus excessos. E outro que também se destaca por razões similares é o Bill Skarsgård, que interpreta um vilão que usufrui ao máximo possível da permissão que o seu status lhe dá para ser uma criatura soberba e arrogante e distante do mundo real, ao passo que o Ian McShane atravessa a narrativa como uma das figuras mais curiosas de toda a franquia ao situar o Winston como um sujeito ambíguo que, embora suspeito e interesseiro, também não consegue esconder e ocultar o apreço e a torcida que ele obviamente tem pelo protagonista, pelo John Wick. O mesmo se aplica ao Lawrence Fishburne, que dessa vez tem muito mais a fazer aqui nesse quarto filme do que tinha nos capítulos anteriores. E pra completar, não tem como não admirar um filme de ação que faz bom proveito da dádiva que é ter o Donnie Yen no seu elenco, que é um mestre
mestre do cinema de ação chinês e que aqui nesse filme ele vive um personagem que remete àquele que ele mesmo interpretou no Rogue One e que sim, impressiona com a sua fisicalidade, ainda mais se a gente considerar o fato de que o personagem é cego, mas é um personagem que também conquista muito em função da densidade emocional que o Donnie Yen traz pra ele. No fim das contas, John Wick 4 é um filme que ainda por cima amarra muito bem todas as pontas da franquia. É divertida, por exemplo, a ideia de um dos assassinos que persegue o John Wick desistir de caçá-lo por conta do fato de que o John Wick salvou o seu cachorro em dado momento, fazendo uma alusão então à motivação da franquia inteira desde o início. E além disso, como se já não bastasse tudo isso, John Wick 4 ainda é um exemplar perfeito e fabuloso de como deixar pistas para futuros projetos de uma franquia, uma continuação, um spin-off. Nesse caso aqui tem um spin-off de uma bailarina que vai ser protagonizado pela Ana de Armas, que vai sair aí ano que vem, e uma série sobre o Hotel Continental pra TV. Ele consegue fazer tudo isso, deixar essas pistas pro futuro, sem cair na armadilha de tantos filmes da Marvel, de parecer mais um trailer pra outras produções do que um projeto com vida própria. Esse filme aqui é um projeto com vida própria que consegue amarrar sua narrativa de forma muito coesa até chegar ao seu desfecho. Um desfecho que, sinceramente, eu não esperava encontrar aqui e que reforça mais uma vez a coragem de uma série aparentemente tão simples e tão descompromissada quanto John Wick. Que filmaço é John Wick 4 Baba Yaga. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo. Curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos e pede pra eles se inscreverem no canal e ativar o sininho, que é muito importante pra aumentar a quantidade de inscritos aqui pro canal e pra todo mundo receber notificações sempre que tiver vídeo novo aqui. Acesse o depoisdocinema.com.br, que é o site onde eu escrevo os meus textos e publico lá. Um grande abraço e até a próxima.